Esse é o segundo momento, que será com a professora Joana Rabelo, que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, é especialista também pós-graduanda em análise do comportamento aplicada. Ela vai falar sobre estratégias de intervenção precoce. Não, perdão, estou falando o título do evento. Ela vai falar sobre a neuropsicopedagogia e o papel das funções executivas no processo de ensino-aprendizagem. Então, seja muito bem-vinda, Joana. Fique à vontade, chegou o seu Obrigada. momento. Não precisa correr, tá? Na apresentação. Tá, Pode fazer com calma, no tempo planejado. tudo Vamos bem. lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Fiquei lisonjeada com o convite, tá? E é sempre bom, né, a gente conversar sobre a nossa prática neuropsicopedagógica e conversar com vocês que serão futuras alunas. Algumas já são, né, já estão na área. Tem uma professora aqui também, né, uma especialista também na área. Isso é muito bom. Eu vou começar só a fazer aqui o compartilhamento, tá bom? Dos slides com vocês. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Bem, gente, essa sou eu, né? Eu sou neuropsicopedagoga. Na verdade, eu comecei a minha jornada na vida acadêmica. Eu fiz letras com inglês. Depois de letras, eu sempre tive o desejo de trabalhar, né, com crianças que fossem neuroatípicas. Sempre gostei, assim, de ajudar essas crianças nesse processo de aprendizagem. E fui para a psicopedagogia. Depois da psicopedagogia, eu percebi que tinha algumas lacunas ali. Aí voltei para a graduação de pedagogia. Ainda assim, na prática psicopedagógica, eu não consegui resolver todas as questões de avaliação e de intervenção. Foi quando a luz veio, que foi justamente a neuropsicopedagogia, porque diferente da psicopedagogia, que tem os seus fundamentos na psicanálise, a neuropsicopedagogia tem os seus fundamentos na neurociência, nas funções executivas, no estudo do cérebro, né, e das suas implicações na aprendizagem. Então, foi aí que eu, de fato, me apaixonei pela pós, pelo conteúdo e pela forma de intervir e de avaliar. Foi uma paixão, assim, eu sou completamente apaixonada pela neuropsicopedagogia, tá? Vamos começar aqui, então, falando da importância da avaliação neuropsicopedagógica para uma intervenção eficaz e personalizada. A Só um gente minutinho, sabe, Pro. Só um minutinho. Você pode colocar no modo apresentação ali, para poder posso, expandir o slide, posso sim, posso sim. e fica mais claro, né, para as pessoas. Deixa eu só. Ai, perdão. Você Ali, fala. ali no, abaixo, Vamos lá. é, deixa eu dizer aqui. No cantinho não tem 90%, aí depois do ladinho não tem aqui os símbolos. Aí tem o símbolo de Sim. apresentação, que é logo depois Aqui? de 90%. Não, antes. É Antes? antes. Aí, pronto, aí. Prontinho, perdão, gente, vamos lá. Então, vou voltando, né, falar da importância da avaliação neuropsicopedagógica para uma intervenção eficaz e personalizada. A Mas gente ele sabe não que foi ainda não. Clica duas vezes para ver. ainda não foi, para mim já Não, ainda. foi. Já foi? Ah, então aqui Sim. tá atrasado, tem um delay. Conseguiu? Tá indo, Pro? Ainda não. Ó, Nossa. acima, lá em Ô, cima, onde tem. Prozinha, quer um Oi. suporte? Não, não precisa não, obrigada. Ali em cima tem o arquivo, página F5 inicial, tá que vendo? vai. Aí tem apresentação de slides. Ali. Aqui? Em cima, onde tem os títulos, tá vendo? Arquivo, página inicial, design. E aí tem Já não, apresentação de slides. Você pode clicar lá. já não aparece mais para mim, só está aparecendo tudo em inglês agora. Não, tudo bem, então. Então pode continuar. Gente, eu acho que foi alguma configuração aqui no meu computador, porque para mim já aparece, para vocês não tá, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa. Deixa eu ver se eu Coloca F5 que ele atualiza e coloca em F5. apresentação. F5. Pronto. Foi? Não, pode continuar. Vamos lá. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer na avaliação neuropsicopedagógica, né? Fazendo uma leitura aqui. A gente vai fornecer uma compreensão abrangente do perfil cognitivo, pedagógico e emocional do sujeito, contribuindo para intervenções personalizadas que visam otimizar o processo de aprendizagem
e o desenvolvimento global do indivíduo. Tudo bem, Joana, mas o que que é isso, né? A gente vai, de início, começar com uma anamnese. Deixa eu passar aqui uns slides. Ai, gente, peraí, que eu acho que eu que tô com problema aqui. Peraí, vamos cá. Acho que foi um slide a menos aqui, mas tudo bem. Eu posso fechar e abrir de novo? Pode sim. Deixa eu fechar aqui, vou abrir de novo, porque eu acho que esses... Bora lá. Deixa eu abrir de novo aqui para vocês. Espera aí. Agora foi para a parte de apresentação? Agora. Deixa eu só botar agora na parte de apresentação. E... Onde tem em cima, ó, apresentação de slides, em cima. Seguindo à direita. É em cima, nos títulos grandes. É que não está aparecendo para mim. Deixa eu tirar aqui, peraí. Prontinho. Agora vocês conseguem ver? Não. Ainda está no modelo aberto, não está como apresentação, entende? Nossa, e eu Mas coloquei... continue, não tem problema não. Vamos lá. Agora ele não está querendo ir. Jesus. Pronto, vamos lá. Então, qual é que a gente começa com a estrutura da avaliação, tá? Então, a gente começa sempre com o quê? Com a entrevista inicial com os responsáveis pela criança e pelo adolescente. Essa entrevista inicial, a gente vai ouvir a queixa da família, né? O motivo pelo qual eles foram encaminhados para uma avaliação neuropsicopedagógica. Se foi uma indicação de outros profissionais que já trabalham com uma criança, se foi uma necessidade da escola que solicitou essa avaliação, se os pais ali no dia a dia, fazendo as atividades com a escola e acompanhando, né, o desenvolvimento dessa criança, sentiram essa necessidade de investigação. Logo depois, a gente já faz uma anamnese com os responsáveis pela criança e pelo adolescente. A anamnese já é algo mais detalhado, né? A gente vai ver todo o perfil da criança, desde o nascimento até o momento atual. E aí a gente faz um passeio por todo esse desenvolvimento, não apenas escolar, mas todo o conjunto ali de fatores neurobiológicos. Então, a gente vê o nascimento, muitas vezes eu peço até algumas documentações, como o cartãozinho de nascimento. A gente sabe que tem algumas informações ali que contribuem, se a criança é prematura, né, o teste de Apgar, como é que foi, né, o crescimento dessa criança, o ganho de peso, se já fez algum exame oftalmológico, se teve alguma outra doença, alguma outra questão que pode sim influenciar nesse processo aí de aprendizagem da criança. Vou fazer uma pausa aqui para falar da aplicação dos testes avaliativos. Hoje a gente tem uma bateria de testes, né, que podem ser aplicados para que a gente consiga ter um relatório, né, e uma avaliação personalizada. Não adianta a gente achar que a gente vai sempre usar os mesmos protocolos de avaliação para perfis de crianças diferentes. Normalmente, na minha prática, eu trabalho com crianças que estão em processo de alfabetização, ou aquelas que já estão na idade, né, cronológica para entrar nesse processo de alfabetização, ou crianças que já passaram, né, da fase de alfabetização, mas por alguma razão não conseguiram se alfabetizar no tempo. Então, o que que eu vou pensar? O meu foco com essa criança é entender quais são os pré-requisitos para alfabetizar. Qual é a dificuldade, quais são as dificuldades que elas apresentam nesse processo aí, né, dos pré-requisitos para a alfabetização. E eu vou fazer uma avaliação específica nesse repertório.
Se eu já tenho uma criança que tem uma dificuldade específica com leitura e escrita, poxa, essa criança, ela troca letras na hora da escrita, ou ela tem alguma questão no momento da fala, ela esquece ou ela não grafa a última sílaba das palavras. O que que eu vou fazer? Já vou fazer uma avaliação mais específica para a leitura e a escrita, para identificar possíveis transtornos ali, né, relacionados à própria leitura e para a escrita. Mas a gente também precisa entender aonde vai a neuropsicopedagogia e aonde também entram outras áreas, porque normalmente eu não atendo somente crianças que fazem atendimento de neuropsicopedagogia, fazem às vezes uma vasta assim, né? Um gama muito grande de terapias. Depois eu vou explicar até por que que isso acontece. Então, se eu já percebo que tem trocas sistemáticas ali no processo de escrita, no processo de leitura, eu já posso pensar no final do meu relatório em fazer uma indicação para que essa criança venha fazer uma avaliação com fono para tratar transtornos específicos de leitura e escrita, que seriam mesmo a dislexia ou uma possível também desortografia ou outros transtornos que vêm associados à dislexia. Muitas vezes vem a descalculia. E é importante a gente saber onde a gente começa a nossa prática, até onde a gente pode ir e onde começa a intervenção de um outro profissional. Normalmente, na minha prática, o que que acontece? Com licença. Eu Com licença. Vamos tentar mais Professora, uma vez. O diretor eu vai vou entrar agora para tentar orientar auxiliar aqui você. a professora. Boa noite, professora, tudo Boa bem? noite, É tudo bom? porque a senhora está compartilhando uma tela está tá no seu computador e outra tela está aparecendo aqui para gente, tá? A senhora no seu computador, a senhora está vendo a tela grande já, em modo Já, apresentação? já estou vendo a tela Pronto, grande com uma da pronto, ótimo. apresentação. Aí a senhora agora vai para o zoom de novo, naquele botãozinho verde onde tem um zoom, no botãozinho verde onde a senhora vai apertar para poder compartilhar. Sim, Aí a senhora vai escolher a tela grande, vai clicar nele, aí vai aparecer várias telas, a senhora vai clicar na tela grande para compartilhar a tela que a senhora está vendo aí. pronto. Fiz isso. Mudou algo? Não, a senhora clica para parar de compartilhar primeiro. Ótimo, pronto. Aí agora a senhora está vendo a tela grande já na sua apresentação? Não, Volta lá para sua apresentação. Pronto, agora ó, eu só volta vejo lá para sua vocês. apresentação, bote em modo apresentação. Posso voltar para o share screen? A senhora já botou em modo apresentação primeiro? Vou lá, vou botar agora. Coloque no modo apresentação primeiro. Prontinho. Pronto, aí agora a senhora vai lá para o Share Screen e vai escolher vai escolher essa tela grande que está como modo apresentação. Vai compartilhar ela. Vamos ver? Aí você quer que eu volte para o Zoom. Isso, a senhora vai para o Zoom, vai apertar aquele botãozinho verde e vai escolher a tela que tiver grande aí para a senhora. É porque quando eu coloco ela em tela grande, o Zoom some. Aí para voltar eu preciso apertar o ESC. Aí não, a senhora vai apertar assim, a senhora tem um botão aí chamado Alt e Tab. Não tem? Tá, Tem um Alt e tem um Tab. A senhora vai colocar, vai apertar um Alt e Tab e vai escolher o Zoom. Fica do lado do espaço, tem escrito assim Alt, e o Tab fica em cima de onde a senhora coloca a letra para poder ficar grande. é porque o meu não tem. Pronto, não tem problema não, então. Então, só compartilhe mesmo a tela e começa a mexer dentro do slide, porque da forma que a Tá, senhora estava compartilhando, não estava dando para poder ver. pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Pode compartilhar mesmo aí do Não jeito que está estava. aceitando mais. Está dizendo que o meu compartilhamento foi pausado. Aí a senhora aperta de novo o botão verde para ver se cancela.
Não, tá dando que foi pausado. Deixa eu parar de apresentar, né? E tento de novo. Ou então, se tiver pausado, aí eu vou pedir para a senhora sair e entrar novamente. Tá. E aí deixa como estava mesmo, mas aí a senhora vai compartilhando a tela. Aí, estamos vendo agora. Aí, no seu computador agora, a senhora para de colocar modo apresentação e clica ali no 2 ali, por exemplo, no 3 e vai adiantando por aí mesmo. Que aí vai mexendo aqui para a gente também, entendeu? Tá bom. Pronto, Pronto? agora a gente está conseguindo ver isso. Pronto, obrigada, gente. Desculpa, Nada. tá? A configuração aqui é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, eu estava falando da aplicação dos testes avaliativos, né? A importância da gente entender o perfil desse sujeito nesse momento da entrevista inicial e da anamnese com os pais, para a gente perceber qual é a queixa, para a gente já fazer uma avaliação direcionada para o nosso objetivo principal. Isso não significa que eu não vá, avaliar os marcos do desenvolvimento desse sujeito. Vou avaliar sim, porque isso é extremamente importante para a gente saber qual é a idade da criança, o que ela deveria saber com aquela idade e o que de fato ela sabe. O que ela precisa saber vai se transformar em objeto do nosso plano de ensino individualizado. E é o que a gente faz após o relatório, né? A gente vai elaborar um plano de intervenção individualizado para aquele indivíduo, com todos os programas de ensino que serão alvos ali das nossas sessões. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns protocolos, né, que eu uso durante a minha avaliação. Onde eu atendo, a gente utiliza muito a intervenção ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. E dentro dessa estrutura de atendimentos, a gente tem os profissionais em todas as áreas. Então, normalmente a criança ela vem para a clínica, ela faz uma avaliação ABA, ela faz uma avaliação com os profissionais especialistas que o médico indica. Então, a criança ela passou por uma consulta com o neuropediatra e, vamos dizer, ela recebeu um diagnóstico de TDAH. E aí, ou até do autismo, que é a nossa prática principal. Então, ela vai receber lá uma série de indicações terapêuticas, as cargas horárias indicadas, e cada profissional vai realizar a sua avaliação. Então, a gente faz uma anamnese completa com o supervisor do caso, né? A gente tem um analista do comportamento que ele fica responsável por supervisionar toda essa prática da equipe. E lá ele vai dizer quais são os especialistas. Vamos supor que a criança ela tem avaliação com fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista e tem a avaliação neuropsicopedagógica. Na anamnese com os pais, eu já tenho todos os dados do desenvolvimento dessa criança. E aí eu sempre gosto de começar por uma avaliação das funções executivas. Né? A gente sabe que controle inibitório, pensamento, planejamento, execução, memória operacional e atenção são os componentes bases de uma aprendizagem. São as funções cerebrais que regulam essa entrada e essa saída de informações na vida do indivíduo. Então, de acordo com as funções executivas, eu recebo essa informação, o meu cérebro faz esse processamento e eu devolvo isso em forma de conhecimento através da linguagem expressiva e através de outras formas. Porém, eu sempre gosto de começar com esse livro aqui, tá? É Avaliação de Linguagem e Função Executiva em Crianças. Aqui existem ótimos protocolos para a gente avaliar todos os componentes das funções executivas e um componente principal, né, da cognição, que é a linguagem, através da qual eu expresso, né, o meu conhecimento do mundo pedagógico e cognitivo. Tem um manual do Portage, né, que é um inventário operacionalizado, que ele é extremamente importante, porque o Portage ele consegue avaliar todas as áreas de desenvolvimento do indivíduo. Então, ele consegue falar um pouco sobre
o desenvolvimento motor fino, ele vai falar sobre a área da linguagem, sobre a área da cognição, sobre a área da socialização. E aí eu faço um compilado das funções cognitivas, então eu vou avaliar. Se a criança ela tem 5 anos, eu vou fazer a avaliação do Portage, um questionário que vai dos 4 aos 5 anos. E lá são uma série de habilidades que a gente avalia e a gente vai pontuar se a criança possui ou se a criança não possui aquela habilidade. Porém, quando a criança ela tem um atraso significativo no desenvolvimento, a gente percebe que se a gente já tem três questões do questionário que a criança ela não consegue pontuar, a gente já volta e já vai fazer o questionário da idade anterior, que seria o protocolo de 3 a 4 anos. Então, a gente já percebe que tem um atraso na curva do desenvolvimento dessa criança. Eu acho importante sempre a gente falar sobre os marcos do desenvolvimento, porque até muito tempo atrás, eu digo assim, até na minha época, né, de criança, a gente não tinha pediatras com noção, né, de falar para os pais os marcos do desenvolvimento da criança. Então, muitos diagnósticos foram feitos de forma tardia, o que a gente sabe que prejudica a intervenção, quanto mais cedo a intervenção ela é feita, principalmente, né, ali pelas janelas de aprendizagem e pelas podas neurais, isso faz com que essa intervenção ela possa ser mais eficaz e melhorar significativamente a qualidade de vida desse indivíduo. Então, hoje a gente já tem essa tabela dos marcos do desenvolvimento e o que a criança ela deve fazer em cada área do desenvolvimento com a sua janela de idade. Então, eu consigo avaliar. E depois que eu avalio, essas próprias habilidades que não foram pontuadas pela criança, elas viram o quê? Elas viram elementos, programas de ensino que eu vou trabalhar com essa criança como objetivos terapêuticos. Então, é uma avaliação extremamente pontual e objetiva. Você consegue fazer um mapeamento das habilidades cognitivas que a criança precisa adquirir. Eu gosto muito também de trabalhar com o TDR2, tá? Que é um teste de desempenho escolar. Ele é excelente porque ele traz um mapeamento dos conteúdos pedagógicos que a criança precisa ter de acordo com a sua idade, com a série que ela cursa. Então, eu consigo fazer avaliações em 3 áreas: a área de escrita, a área de leitura e a área de, eles chamam de aritmética. Então, ali a criança ela vai preencher essa avaliação, né, sobre nossa orientação, a gente vai cronometrar, e depois disso a gente consegue mapear todos os conteúdos da parte de matemática que a criança precisa aprender. Então, muitas vezes acontece dos pais chegarem com uma queixa de que a criança ela não está conseguindo fazer operações de divisão, operações de multiplicação. E lá eu aplico o TDE. E aí eu consigo perceber que a criança ela tem uma dificuldade de base nas operações iniciais, que são justamente a adição e subtração. Como matemática, a gente trabalha com pré-requisitos, ou seja, eu só consigo passar para um conteúdo quando eu domino o conteúdo anterior, eu entendo que a dificuldade está ali, e ali vai ser o ponto de partida do meu trabalho. Eu consigo fazer um mapeamento de todo o conhecimento que a criança tem e de tudo aquilo que ela ainda não aprendeu. Da mesma forma, eu vou para a área de escrita. Na parte de escrita, a gente tem 2 modelos de correção. Tem a correção quantitativa, eu consigo ver a quantidade de acertos, a quantidade de erros que a criança teve, mas consigo também ver a parte qualitativa, eu consigo ver o tipo de erro que a criança teve. Se foi um erro de ortografia, se foi um erro de troca silábica, se a criança ela acrescenta, né, letras, se ela troca letras, e aí eu consigo perceber se essas trocas na escrita elas são sistemáticas, quando ela tem repetições, né, de fonemas surdos e sonoros, ela troca aquelas letrinhas, né, o B com P, o T com D, o N com N, eu já consigo fazer um mapeamento e entender que essa criança ela tem um possível diagnóstico de dislexia, e aí eu já consigo encaminhá-la para fazer uma avaliação com fonoaudiólogo, que é o profissional que dá o diagnóstico junto com o neuropediatra da dislexia. E vou também para a parte da leitura. Então, eu consigo entender se a criança ela tem influência na leitura, se ela lê palavras, né, de forma errada, se ela tem trocas na leitura que são sistemáticas ou assistemáticas. Então, eu consigo mapear e entender exatamente
quais são, né, os componentes da leitura que eu vou trabalhar com essa criança, quais são os componentes de escrita que eu vou trabalhar com essa criança e quais são os componentes de conteúdos matemáticos que eu também vou trabalhar com essa criança. O TDE, ele tem uma planilha que a gente pode fazer no Excel, ela já vem pronta. Você consegue lançar os dados, ele vai te dizer ali, vai fazer uma análise, né, da quantidade de erros e acertos, e a gente já consegue traçar gráficos, né, do perfil de aprendizagem dessa criança, né, se ela está acima, abaixo, ou está dentro do esperado para a sua faixa etária e para a sua série. E o que eu quero que vocês percebam é que tudo começa de uma boa avaliação, de eu fazer um mapeamento bem minucioso desse sujeito, né? E do que eu preciso exatamente trabalhar com ele. Então, a gente precisa conhecer os protocolos, entender como eles funcionam, saber da sua aplicação e saber interpretar os resultados, que é o mais importante, porque eles vão ser fonte do seu relatório, do seu plano de ensino e da sua intervenção personalizada. Aqui do ladinho tem o caderno do IAR. O IAR, ele prepara a criança para a alfabetização. Então, quando eu aplico o IAR, eu vejo ali todos os pré-requisitos para a alfabetização, né? Ele também trabalha com conceitos, ele trabalha com lateralidade, com questões visuais, com reconhecimento de sílabas, com aliteração, com rimas, com leitura, com silabação, com divisão silábica e principalmente com todos os componentes da consciência fonológica. Então, quando a gente faz o mapeamento de uma criança que não se alfabetizou na idade adequada e que a gente vai precisar reabilitar ou reiniciar esse processo de alfabetização, ele é de extrema importância, né? Hoje, né, por trabalhar também com análise do comportamento aplicada, mas na minha área, na neuropsicopedagogia, a gente sabe que a gente pode iniciar esse processo de alfabetização das crianças já com 5 anos, principalmente as crianças que já possuem algum transtorno né? Algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se eu pego uma criança que ela tem autismo ou que ela tem um TDAH, eu sei que esse processo de alfabetização ele pode ser mais demorado para essa criança. Então, eu já começo a trabalhar, né, os pré-requisitos para a alfabetização já com 5 anos. Por quê? Porque a chance que eu tenho dela se alfabetizar junto com uma turma e conseguir seguir com essa turma, né, sem a retenção, é muito maior. A gente sabe que as crianças muitas vezes aprendem por repetição. Então, se eu começo um ano antes, quando ela vai para o primeiro ano, ela já tem essa base consolidada. Então, funciona meio que ela está vendo tudo aquilo novamente. E a gente precisa dar subsídios para que as crianças consigam ter sucesso escolar. Esse é o nosso principal papel. É a gente entender como esse sujeito aprende, a gente entender quais são as barreiras de aprendizagem e traçar um caminho para que ele consiga aprender, né? Conhecer esse perfil faz com que a gente desenvolva estratégias e intervenções que vão facilitar essa aprendizagem. Não facilitar no sentido de tornar aquele processo muito fácil para a criança, né? Eu vou fazer de tudo para que ela aprenda, eu vou facilitar ao máximo. Não. É a gente dar as condições necessárias, respeitando o perfil cognitivo e pedagógico desse sujeito. Eu sei que ele tem capacidade de aprender esse conteúdo pela sua idade cronológica, pelo seu perfil pedagógico e cognitivo. Então, eu vou procurar expor esse conteúdo de uma forma que ele consiga aprender. Por isso é tão importante a gente fazer uma ponte, né, da neuropsicopedagogia com a escola. A gente sabe que a escola ainda, né, infelizmente, não possui todos os recursos para garantir uma inclusão eficiente e eficaz com os nossos aprendizes. Muitas vezes, na minha prática, depois que eu faço a avaliação, além de elaborar o PEI clínico, que é o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, onde eu vou tratar tudo aquilo que eu diagnostiquei na avaliação dessa criança ou desse adolescente, eu ainda me reúno com uma escola, que eu acho importante, depois da gente dar a devolutiva para a família, a gente marcar uma reunião com a escola, com a autorização da família, a gente fazer a leitura desse relatório e, junto com a escola, a gente produzir o plano educacional individualizado.
É importante que a escola entenda como esse sujeito aprende e consiga traçar também estratégias para contribuir com essa aprendizagem. Acontece muitas vezes da gente pegar uma criança que já está no 4º ano e essa criança ela não está alfabetizada. Quando a gente faz as avaliações, a gente percebe quais são as barreiras de aprendizagem e quais são os conteúdos pedagógicos que essa criança precisa aprender. Então, a gente às vezes pega crianças de 4º ano com perfil de 1º ano. Por que perfil de 1º ano? Porque elas não estão alfabetizadas, elas às vezes não têm um conhecimento, né? Elas não têm ideia de adição, ideia de subtração, elas não conseguem fazer as 4 operações. E aí, a gente não precisa reter essa criança, mas a gente consegue incluí-la, como fazendo uma modificação curricular, né? Dando a ela assuntos que ela tenha condições de dar conta. Acontece muito isso, principalmente com as crianças autistas, né? Muitas vezes os autistas, eles estão ali em séries, são mero copistas, né? Copiam os assuntos, conseguem copiar os cadernos, mas não têm condições pedagógicas, condições cognitivas de estarem expostas ao conteúdo, mesmo conteúdo da série que eles estão. Então, a gente faz uma modificação curricular. A gente elenca ali todos os conteúdos que a criança precisa aprender, a gente elenca a forma como ela irá aprender e a gente estabelece prazos, metas. A gente tem metas curto prazo, que são metas de 3 meses, metas de médio prazo, que são metas de 4 meses, e metas de longo prazo, que são metas de 6 meses. É importante que a gente faça uma reavaliação, inicialmente a cada 6 meses, porque a gente precisa entender e saber se o que a gente propôs de objetivo para aquela criança, ela conseguiu atingir. E se não conseguiu atingir, a gente precisa olhar se as nossas intervenções realmente foram eficazes ou se a gente percebeu nesse processo aí de ensino-aprendizagem que alguns objetivos que a gente traçou, a gente pode fazer de uma outra forma. A gente percebeu que a criança responde melhor de uma outra forma. Então, é importante a gente sempre olhar para a nossa intervenção. Se nós estamos avaliando de forma correta, né, intervindo de uma forma que é personalizada para aquele aprendiz, por que é que eles não estão aprendendo? A gente precisa olhar para a nossa intervenção, olhar para aquele sujeito e traçar novas metas, novas estratégias de aprendizagem. É importante também que a gente faça documentos, ou seja, o relatório é um documento, o plano de ensino individualizado também é um documento. É importante que a família entenda o que a gente vai ensinar para essa criança, como a gente vai ensinar para essa criança e qual será inicialmente o prazo que a gente vai estabelecer. É importante dar feedbacks plausíveis para as famílias quando a gente termina uma sessão de neuropsicopedagogia. Eu sou mãe atípica, né? Eu sou mãe de uma adolescente com autismo e sou mãe de um adolescente também com TDAH. E ao longo desses anos, levando eles para a terapia, eu já tive devolutivas assim, poxa, ele foi ótimo hoje ele brilhou. Olha, hoje não foi uma sessão, foi difícil. E aí eu me perguntava, né, gente, mas foi difícil por quê? O que que aconteceu? Foi bom por quê? É importante que a criança entre e saia de uma forma diferente. Então, eu vou pegar a fulaninho e vou dizer, olha, hoje meu objetivo é trabalhar a função executiva de controle inibitório e atenção sustentada com fulaninho. Então, hoje eu consegui cumprir o meu objetivo com ele. Eu fiz atividades de controle inibitório, eu usei jogos, usei recursos e usei estratégias que ele conseguiu responder de uma forma positiva, ele conseguiu aprimorar essa habilidade. Então, eu preciso, além de dar uma devolutiva qualitativa, eu preciso também dar uma devolutiva quantitativa. Eu preciso dizer em que ele conseguiu atingir o objetivo, qual foi o meu objetivo trabalhado e qual foi o desempenho da criança. Isso é fundamental para a gente fazer uma intervenção transparente e com responsabilidade. Eu queria compartilhar aqui, eu vou só finalizar aqui, né, deixando o meu contato, o meu e-mail, e aqui embaixo uma frase que eu acredito muito, que não existe intervenção neuropsicopedagógica sem avaliação. E eu vou só parar aqui de compartilhar para eu mostrar para vocês um exemplo de um plano de intervenção.
Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora. Então, deixa eu só colocar aqui. Ó, eu coloquei os dados dos objetivos psicopedagógicos do paciente fulaninho, tá? Eu troquei para poder preservar o nome, né, da criança. Então, um objetivo, completar palavras que faltam. Qual foi o critério de aprendizagem? O estudante poderá escolher uma palavra, dentre várias, para completar a palavra que falta, quando lhe é mostrada uma frase incompleta. Então, o objetivo é de trabalhar com compreensão de frase. A criança ela vai ler a frase e ela vai ver qual é a palavra que melhor se adequa para que a frase tenha sentido. Então, aqui a gente vai ver o nível de aprendizagem. Então, eu coloco as datas, coloco quantas tentativas eu fiz e qual foi o desempenho da criança, né? Então, aqui, em um total de 5 tentativas, obteve 3 acertos com ajuda física total. Eu precisei dar dica visual para a criança e 2 acertos de forma independente. Qual é o critério de generalização? É importante que o que eu ensino na sessão para a criança, ela possa generalizar nos ambientes dos quais ela faz parte. Basicamente, os meus objetivos precisam ser generalizados no ambiente escolar, onde a criança ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu para ela conseguir aprender os conteúdos pedagógicos. Então, aqui, realizar atividades em ambiente escolar, completando frases com as palavras que faltam, seguindo o critério de aprendizagem. Então, aqui eu lancei mão dos meus objetivos após avaliar essa criança, lancei mão do critério de aprendizagem, qual é a resposta que a criança precisa ter frente a esse objetivo, o nível de aprendizagem, né, a quantidade de acertos que a criança está tendo em cada dia de sessão e o critério de generalização, para que eu depois transforme esse objetivo aqui é de aquisição, em objetivo de manutenção. Por quê? Porque, assim, dentro de um ano, quando a gente apresenta um objetivo novo para a criança, quando ela bate a meta de aquisição, eu vou continuar ofertando essa mesma atividade com uma regularidade menor. Para quê? Para que isso se transforme em aprendizagem de longo prazo, uma memória de longo prazo e que a criança não esqueça. Então, eu vou diminuir, eu vou começar a apresentar um objetivo que era apresentado a cada sessão, eu vou apresentar a cada 15 dias, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3, e assim até chegar, né, uma vez a cada 6 meses, e eu saiba que aquela aprendizagem está consolidada, eu não preciso mais rever esse programa com a minha criança. Então, é importante que isso seja bem estruturado, é importante que os pais tenham posse desse documento para que eles possam acompanhar quais são os objetivos da sessão daquela criança e se a criança está atingindo, né, o nível de aprendizagem esperado. Eu gosto muito de fazer sempre intervenções de forma muito transparente. E muitas vezes existem objetivos que os próprios pais podem trabalhar no ambiente doméstico. Então, a gente, às vezes, pode também escrever alguns objetivos nesse mesmo modelo, que serão aplicados pelos pais e eles vão compartilhar conosco. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente atende uma criança 1 ou 2 vezes por semana, mas os pais estão muito mais tempo com essa criança, assim como a escola. Então, é importante que ela também desenvolva esses objetivos nesses ambientes. A gente consegue aí ver que realmente está tendo uma evolução, porque ela está generalizando comportamentos de aprendizagem. Então, gente, basicamente é isso, né? É fazer uma boa entrevista inicial com os pais da criança, fazer uma boa anamnese, dando atenção a todos os dados ali do nascimento da criança até o dia atual, né, da sua anamnese. Você depois fazer uma avaliação com bons protocolos, que você consiga ter resultados assertivos,
E depois dessa coleta de dados, você vai produzir um relatório, colocando todas as informações ali, desde a anamnese até as observações, as indicações terapêuticas, as observações para a escola e para o ambiente doméstico, e depois traçar o seu plano de ensino individualizado. E ali você vai mensurando o desenvolvimento desse seu aprendente, né? E reavaliar a cada 6 meses para você ver se novos objetivos vão surgindo e aquilo que ele não conseguiu atingir, a gente pode pensar uma nova forma de propor essa aprendizagem. E sempre dar, né, transparência para as famílias. E também a gente precisa muito da parceria da escola. Não adianta a gente trabalhar, estimular as funções executivas, promover, né, essa aprendizagem para o sujeito, deixar esse sujeito pronto para aprendizagens pedagógicas e a escola não fazer essa ponte, não ter essa colaboração. A criança não ser incluída, ela não ter um PEI, ela não ter avaliações, né, adaptadas, se esse for o caso, né? Então, é importante toda essa união, família, escola e terapeutas. É importante também dialogar com os outros terapeutas que atendem a criança ou o adolescente. A gente sabe que o sujeito ele não é fragmentado, o sujeito ele é único, mas a gente precisa conversar com todos os profissionais. De repente, eu estou com uma criança que tem uma fonoaudióloga, eu acho importante ter essa troca para eu entender quais são os objetivos da fono, né? Quais são os objetivos terapêuticos, de que forma a gente pode contribuir. É importante a gente conversar com os profissionais de psicologia para que a gente possa manejar os comportamentos inadequados de uma forma que seja igual, né? Para essa criança. Não adianta eu manejar de uma forma, a fono de outra, a família de outra. A gente precisa manejar de uma forma que seja assertiva e que dê resultados para a melhoria desse comportamento. Por que que a gente fala que a avaliação também avalia esse componente emocional? Porque emocionalmente, como a criança se comporta diante de atividades, né, pedagógicas, diante de atividades de mesa. A gente também precisa colaborar para essa regulação emocional do sujeito frente à aprendizagem. E é importante que essa intervenção ela seja de uma forma multidisciplinar, né? A gente possa discutir com os outros terapeutas e criar estratégias eficazes para esse sujeito. Se a criança ela tem um ATER escolar, é importante que o neuropsicopedagogo seja o responsável por essa adaptação ou modificação curricular, porque é o profissional que entende de aprendizagem e que vai lançar mão de estratégias eficazes para garantir a aprendizagem desse sujeito. Mas ele sozinho não vai dar conta, ele precisa do apoio do psicólogo, que vai trabalhar, né, o emocional dessa criança e prepará-la para a aprendizagem, para a socialização também no ambiente escolar. Então, muitas vezes a gente trabalha em equipe, né, mas sabendo fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, porque o nosso objetivo é transformar vidas, e a gente sabe que o desempenho escolar, ele é um componente fundamental da autoestima dessa criança. Normalmente, crianças que têm dificuldades de aprendizagem, e essas dificuldades, elas não são tratadas por um profissional específico, né, pelo neuropsicopedagogo, elas podem ter diversas questões de autoestima, diversas questões de natureza psicológica que precisam ser tratadas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, um olhar muito criterioso e também trabalhar com a compaixão, né? Fazendo o melhor para esse sujeito. Gente, desculpem aí as questões aí com o notebook. Eu espero ter contribuído, né, um pouco aí para a prática de vocês, para os futuros estudantes. Eu sempre fico à disposição. Algumas pessoas às vezes vão no meu Instagram, que estão começando a trabalhar e aí querem tirar algumas dúvidas. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que quanto maior o número de neuropsicopedagogos competentes e engajados e conscientes do seu papel, isso melhora muito a inclusão, isso melhora muito a vida, né, das crianças, dos adolescentes, e é para isso que nós estamos aqui, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção, e agora estou aqui aberta, né, às perguntas, não é isso?
Isso, professora. Muito obrigada, né?